Eu sou André Castilho e estamos aqui no podcast da Jumap durante a Conferência Impacto 2023 em Blumenau, Santa Catarina. Olha, pessoal, estou muito feliz aqui fazendo esses podcasts, vários, pelo menos, olha, estava programado para hoje 3, mas a gente já fez 4. Esse é o 4º que a gente vai fazer agora, com muitos assuntos. Então, no youtube.com/rtmbrasil, provavelmente você está assistindo isso ao vivo, ou se você assistir depois, ou se ouvir na programação, ou ouvir para o podcast, você pode ir lá no YouTube conferir, ou no agregador conferir muito conteúdo que a gente produziu aqui em parceria com a Convenção Batista Pioneira durante este evento muito bom, que está tendo muita gente falando sobre relevância, falando sobre missões, pastores, missionários, mas também muita música. Olha, tá acontecendo agora um culto, uma celebração, uma banda está tocando, você pode ouvir ao fundo. Acontecem pocket shows, vão acontecer shows, e nesses pocket shows eu dei uma passadinha lá e tinha um casal muito simpático cantando, que é o Nós em Um, com os nossos queridíssimos Rubem e Amanda. Olá para vocês, boa noite agora ao vivo, mas bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver acompanhando em outros horários. Tudo bem? Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Imagina, o prazer é todo nosso. Vocês são de Natal, no Rio Grande do Norte, e o que eu acho interessante é que a gente está tendo uma leva, até estava falando antes isso com vocês, de artistas e pastores e pessoas que vêm do Nordeste brasileiro, né, nativas do Nordeste mesmo. Hoje eu estava com o Iago Martins, de Fortaleza. Daqui a pouco a gente vai fazer um programa com o Marco Teles e o João Manô, do Coletivo Candeeiro. Eu já tive muito contato com o pessoal do Sal da Terra. Sim, vocês conhecem, né, o Marcão. E agora vocês, de Natal. E eu acho muito legal como o Brasil está tendo o Brasil, estou falando do ponto de vista do público cristão, né, dessa bolha cristã aí, como está tendo mais contato com aquilo que é produzido no Nordeste em todos os sentidos. Vocês sentem esse movimento também? Como é para vocês fazer parte desse movimento? Quer falar primeiro? Não, pode falar. Primeiro as damas, muito bom. Pode falar. Ele está aprendendo direitinho nesses tempos de casado? Eu falo muito, então eu tenho aprendido a equilibrar. Entendi. Pode falar. A gente acha ótimo, né? Porque acho que a internet tem muito a ver com isso também, né? Isso. O Coletivo Candeeiro apareceu e aí trouxe também outros artistas do Nordeste e, assim, tá sendo muito bom. Acho que uma visibilidade maior, né? Acho que sempre foi muito... criou-se uma intenção de que a gente sempre tinha que sair de onde a gente está no Nordeste e no Nordeste vir para cá, para a região sul, para que você pudesse ter a sua música conhecida, para que você pudesse ter a sua música, enfim. Ou você até mudar de vida, se mudar, arrumar suas coisas, vir para tentar algo de São Paulo, Rio de Janeiro. E eu acho que de uns tempos para cá, principalmente eu acho que com esse momento que a gente está vendo na internet, no streaming, da possibilidade de você ouvir em qualquer lugar. A gente estava tocando ali agora, a menina disse que não sabia que a gente estaria aqui, mas que escutou nossa música no Spotify, ela é do Rio Grande do Sul. Então, assim, a gente está lá no Rio Grande do Norte, ela conheceu a nossa música, não foi por causa da Conferência Impacto que ela soube que a gente estaria aqui. Então, isso pra gente é um privilégio, assim. Então, acho que a tecnologia tem feito com que a nossa música possa chegar em outros lugares, assim. Então, mas sim, eu acho que ao passar desse tempo, o Nordeste está ganhando uma visibilidade muito grande, assim. E nós já tínhamos essa visibilidade. Na nossa música, na MPB, enfim, nós temos vários artistas que todo o Brasil conhece, né? Mas acho que na música cristã a gente também sempre teve, mas talvez, eu acho que foi em outro tempo que não tem essa facilidade que a gente tem hoje de conseguir levar a nossa música, de conseguir trazer a nossa música através de um Spotify, de um Deezer, enfim, das plataformas. Então, acho que isso tem sido muito bom. Não só na música, mas com pregadores como Iago, o próprio Augusto Nicodemos, Então, eu acho que isso tem sido bastante especial, assim, para a nossa região. Imagino. E uma coisa que eu estou achando legal do trabalho de vocês é que, assim, você pensa em Nordeste, normalmente o pessoal pensa em forró, isso, né? Essas coisas, e vocês estão num outro estilo, né? Exato. Numa coisa... e vocês são jovens, né? Você tem 29 e você 27, 26, é isso? 27. E eu lembrei, quando eu estava ouvindo vocês lá no Pocket Show, eu
lembrei de uma coisa que aconteceu comigo. Eu falei para uma pessoa, eu gosto de rock. E eu tive uma banda, né, na adolescência. Acho que todo mundo teve, né, principalmente crente. E falava que gostavam rock and roll, heavy metal, acho que eu mencionei. E a menina falou, você não tem cara de heavy metal. Você tem cara de um violãozinho, sentado. Aí eu vi você sentado na cadeirinha com o violão, lembrei na hora, cara. Que legal. Gente jovem, né, com um violão, tocando um estilo um pouco mais contemplativo, se a gente pode dizer assim, nordestino, mas que não tem aquele estereótipo do Nordeste. Como que são as influências de vocês, né, nesse sentido assim? Isso é gosto musical de vocês mesmo? Também, ou você né? foi intencional? Como é que foi? Eu acho esse caminho? que é engraçado essa história, porque eu cresci, nós crescemos, né? Meu pai é pastor da Assembleia de Deus. Olha, Então eu cresci, eu sou o famoso rato de igreja, que a gente chama. sim, Então, sim. é, Eu te entendo. eu amo, eu cresci ouvindo harpa cristã. Vai ter uma música que a gente vai cantar daqui a pouco, que vai ser um trecho do Grupo Logos, Portas Abertas, mas nunca é tarde não, sai da escuridão. Então assim, vai ser com uma música nesse estilo que a gente coloca, e a gente coloca o refrão, porque é sobre a parábola do filho pródigo, e a gente, para dar sentido, a gente usa isso. Então, eu cresci ouvindo muito isso, de Cassiane até a Oficina G3, que eu amo. Sim. Então, esse lado da igreja, da parte congregacional, nos ajudou muito nisso. Mesma coisa com a Amanda também, Sim. que cresceu a vida toda em escola adventista. Olha, Só que diferente dele, eu escutava muita música adventista, muita música adventista. Então, assim, eu sempre gostei mais desse estilo mais calmo, digamos assim, né? E aí eu acho que Enquanto quando ele estava a ouvindo a gente... oficina, eu estava escutando música adventista. E aí eu acho que quando a gente se conheceu, a gente vivia em contextos que na nossa igreja, a gente, por ser uma igreja tradicional, a igreja era formada por uma... Assim, acho que a membresia da igreja eram por pessoas acima de 50 anos de idade. Então, nós éramos os jovens da nossa igreja, assim. E eram tinham muito poucos jovens. Então, acontecia que quando a gente tentava tocar essas músicas mais animadas, a igreja não respondia. Então, a gente entendia que a gente não estava conseguindo comunicar. Isso era na nossa realidade, na nossa igreja. Sim. Então, uma igreja para 250 pessoas. sim. E aí, quando a gente começou a tocar junto, a gente percebeu que se a gente fizesse músicas nessa roupagem mais atual, colocando canções que trouxessem sentido, músicas mais antigas, com uma coisa mais voz e violão, então isso faria um pouquinho mais de sentido. Então, Sim. a gente começou a tocar muito o círculo de oração da nossa igreja. Então era voz e violão, culto à tarde. Então começava a tocar música, tocava uma Cassiane, colocava de um jeito diferente, mais tranquilo, e a gente começou a perceber que isso foi funcionando. Então a gente conseguiu comunicar com a nossa igreja assim. Só que quando a gente percebeu, a gente já estava com isso já enraizado na gente. Isso. E hoje, por onde a gente passa, é voz e violão. Então assim, a gente até tem banda quando a gente faz, mas é muito estranho também para quem ouve, assim, porque a gente sempre tenta... eu acho que acabou que as pessoas sempre dizem, é engraçado ouvir vocês, porque às vezes a gente não sente a necessidade de ter uma banda acompanhando, de ter, enfim. E aí eu acho que a gente viveu isso na nossa igreja, né? Então, assim, muito tempo era só nós e dois. por não ter também voluntário, por não ter pessoas para servirem, isso fez com que a gente ficasse ali no voz e violão os dois. E aí acabou que a gente foi construindo isso, foi criando essa identidade. Como é que a gente toca uma música animada se não tem baterista? Vamos fazer voz e violão, então, mas vamos fazer de um jeito diferente. Então a gente foi A juntando. gente se acostumou, mas a gente criou muito em cima dessa base, né? Então a gente meio que é a nossa identidade, né? Hoje. É isso. Quer dizer, foi ocasional, né? Foi uma necessidade, um contexto, mas virou o estilo de vocês. Isso. Né? Exato. É hoje o que Exato. vocês são. Exato. É. E a gente além de ser mais prático, a gente gosta muito e a gente, acho que pela nossa raiz a gente consegue se adaptar muito fácil. Então, assim, se a gente for tocar numa igreja mais tradicional, a gente consegue ter um repertório mais tradicional junto com as Sim. nossas músicas. Até falei ali que a gente não cantou todas as nossas músicas e acabou cantando músicas de outros autores que também nos abençoaram. Então, eu acho que isso é uma Sim. coisa que a gente costuma fazer, porque às vezes até comunica com outra igreja, com outra liturgia, com outra dinâmica de culto, e isso facilita também. Que legal. O nome veio da onde? Nós em um. O nome foi uma luta pra gente achar um nome, porque as pessoas não decoravam o meu nome e o dele. Era ou o dele ou o meu. Então era... A Amanda vai quando eu cantar chamar, com... Amanda vai cantar aqui com o noivo. Ou então Rubem vai cantar aqui com...
Então, assim, era um impasse. Essa Sabe, coisa sabe do aqueles nome. cartazes assim, de evento? Irmão Rubem e Irmã Amanda, assim. É. Então tinha muito. E aí, como toda dupla, vamos tentar um nome. Só que a gente tinha aquele medo de ter um nome que não soasse legal. Ainda mais quando você tenta criar um nome, dá um contexto de que você está querendo alguma coisa com isso, né? Ah, vai criar um nome de uma dupla, vai... vamos tentar. E aí procuramos, fomos tentar, até que um dia rabiscando, alguma coisa com nós em um. Pronto, nós em um. E aí, com base no versículo, enfim, de Eclesiastes. E aí a gente, vamos tentar esse nome. Isso soou muito ruim, né? Porque o pessoal da igreja começou a zoar, aquela coisa. Muito estranho no início, mas a gente não tinha o que fazer, né? A gente tinha escolhido esse nome e a gente, vamos aguentar então a bronca. Porque no início era bem difícil de se acostumar, né? Imagina, as pessoas não chamam o seu nome, né? Chamam nós em um. E aí eu acho que passado esse tempinho assim, agora nem chamam mais a gente pelo nome, né? Agora chamam nós em um e a gente se acostumou. Mas no início era bem... Vocês acreditaram no nome? Por que vocês acreditaram no nome? Foi por causa do versículo? Foi por causa da proposta? Por que vocês acreditaram nesse nome e resolveram insistir, pagar esse, entre aspas, esse preço? Eu acho que pelo significado dele mesmo. A gente não queria um nome à toa, assim, um nome genérico qualquer. E aí, tendo um significado, né, um propósito, enfim, que a gente pudesse explicar o porquê que é nós em um. Então, acho que por isso que a gente decidiu, vai ficar esse nome mesmo. E como a gente, na nossa cidade, começou a tocar em algumas igrejas, isso facilitou para que a gente pudesse também, através do nome, do que a gente estava cantando, que foi o que eu falei ali, que o nome Nós em Um é para que, no fim de tudo, a gente lembre que isso é sobre Cristo Jesus, não é sobre nós. Não é sobre a Conferência Impacto, não é sobre quem vai pregar, não, é que no fim de tudo o nome de Jesus Cristo seja lembrado. Então, assim, é mais um nome porque a dupla também precisa ter um nome, sim, mas não é um nome só para ter uma conta no Instagram com um nome bonito, e sim porque é algo que representasse no que a gente acredita, no que a gente canta. Legal, essa está sendo a atividade de vocês, cantar, né, nesse meio musical cristão. Mas hoje a gente falou, estava com Banda Resgate agora há pouco, né, e conversando bastante com todo mundo que estava passando por aqui. A gente falou muito sobre a missão da igreja, a missão dos cristãos, daqueles que são discípulos de Jesus. Jesus falou que tem que ser sal da terra e luz do mundo. Como é que vocês pretendem, e vocês são bem jovens, têm bastante tempo para pensar nisso, como é que vocês pretendem ser sal da terra e luz do mundo com a música, com a arte de vocês, com o trabalho de vocês? Quer responder? Não, pode começar. Enquanto ela pensa. Exatamente. Eu acho que, assim, para a gente é um privilégio cantar sobre Jesus, assim. E eu acredito que isso é algo, acho que da nossa criação, quando eu digo do momento em que a gente aceita Jesus Cristo e a gente entende que Ele é o nosso Salvador, trazendo isso para a nossa realidade musical, a gente decidiu que por onde a gente fosse, por onde a gente passasse, isso seria o nosso foco principal. Então, assim, eu acho que é uma pergunta bem difícil, assim, como é que a gente pode fazer isso? Mas eu acho que falando do nosso jeito, no nosso jeitinho, cantando sobre Jesus, expressando através dos nossos acordes, das nossas canções, tudo aquilo que no nosso dia a dia a gente tem presenciado, assim, porque é maravilhoso ouvir testemunhos, é maravilhoso ouvir pessoas, como chegaram pessoas e disseram, a música de vocês nos abençoa. Isso é muito clichê, assim, todo mundo que canta diz isso, né? Fulano falou. Mas eu sempre tive uma crise muito grande com isso, até hoje, assim, todo mundo fala que a sua música me salvou, um dia eu estava mal, escutei a música e isso deve ser... E você vivenciar isso e saber que, começando por nós, assim, a música que a gente escreve, a gente canta, são histórias que a gente vive, experiências com Deus. E escutar de outras pessoas, você começa a entender. Então, assim, pra gente, o maior privilégio de ser, assim, de ser luz do mundo, ou de poder falar sobre Jesus, é isso aqui que a gente está vivendo agora. 30 pessoas sentadas ali, em meio a 1000 pessoas que acredito estejam aqui, 30 pessoas sentaram para ouvir de alguma forma a nossa canção
alcançou o coração delas e trouxe esperança. Não é só a então, canção, né? A mensagem que é a mensagem que a traz. gente quer levar. E assim, as nossas músicas são muito sobre a nossa vivência e tudo. E sempre que a gente canta, eu acho engraçado isso. A gente estava compartilhando no GR, que é o nosso grupo de relacionamento da nossa igreja. Uhum. E aí eles pediram pra gente cantar uma música nossa. E a gente começou a cantar a música. E aí eu compartilhei, caramba, sempre que eu canto essa música, passa um filme na minha cabeça. E as pessoas, caramba, na minha também passa um filme. Então, assim, cada um tem... por mais que a gente tenha escrito sobre a nossa vivência, cada pessoa interpreta e traz para a vida de uma outra forma e sente de uma outra forma. E eu acho que a maior prova disso é quando a gente canta e você se sente confrontado por aquilo, sabe? Uhum. Você não está cantando à toa. Sempre quando eu canto a oração, quando eu canto as nossas músicas, me confronta muito, sabe? Me lembra de um momento, enfim. E não é só cantar por cantar, sabe? Sempre tem um efeito muito pesado, tipo, o que eu estou cantando, o que eu estou vivendo. Vocês poderiam, por exemplo, vocês são talentosos, estava vendo vocês, mano, encaixa a voz de vocês. Parece que foi um negócio, talvez até, vocês falaram que vocês estão bastante tempo juntos, né? Cantando, foi 10 anos já? Ao todo, 10 anos. E aí, vão fazer 3 anos de casado amanhã, pessoal. Amanhã vou fazer 3 anos de casado, depois passo o Pix. E aí, alguém poderia pensar, puxa, mas pode ser sal da terra e luz do mundo em outro ambiente, fazendo música, né? Levando essa arte para o ambiente não cristão, por exemplo. Mas vocês têm tomado essa decisão. Por que vocês têm tomado essa decisão de cantar músicas cristãs, com letras cristãs, como você falou? Eu sou cristã, né? Então tudo que eu faço é cristão. Eu não tenho, assim, eu não consigo me enxergar cantando de outra forma, sabe? Eu não consigo, pelo menos. E eu acho que isso eu acho que a gente tem vivido um momento que a gente tem ouvido muitos artistas enveredando por outro caminho, assim, cantando sobre outras coisas e muito menos sobre Cristo. Então, a gente escuta muito do Guilherme Andrade, o pessoal do Projeto Sola, que o principal objetivo para eles, e acho que isso deve ser para todos nós, é edificar a igreja e glorificar a Cristo. Então, eu acho que esse é o objetivo. Então, eu não consigo cantar nada que não seja com esse fim. E eu não estou dizendo que E até se não for a minha intenção, eu acho que eu vou fazer isso de alguma forma, sabe? Meio que sem que eu tenha a intenção de fazer. Exato. Que é quando a gente consome outro conteúdo não cristão. Pelo menos eu penso assim, quando eu consumo uma música que não é cristã, eu consigo enxergar Deus nela mesmo assim, sabe? Eu acho que quando a gente ama a Deus e conhece Ele cada vez mais, eu acho que tudo que a gente faz, a gente consegue ver. Porque Ele está, né? Ele está lá. É isso. Muito bom. Boa resposta. As perguntas difíceis. Não, vamos... Tô pensando até agora se eu respondi certo ou se eu falei besteira. Não, tá. Acho que estamos num bom caminho. Vocês, como casal, esse novo momento, faz pouco tempo que vocês estão juntos e vivendo o ministério juntos. Tá dando para viver o ministério juntos? Porque vocês trabalham juntos, fazem as coisas juntos, aí vão se divertir juntos, vão fazer tudo juntos. Então, como é que tá aí? Eu conheço vários, porque tem vários, por exemplo, conheço o Eduardo e Silvana, que são um casal também, né? Uhum. Começaram cantando juntos, inclusive sem ser casados, e aí depois se tornam um casal e vivem integralmente disso. Tem outros, e aí vocês estão nessa fase fazendo tudo juntos. Tá dando para fazer? A gente tá vivendo uma boa crise, que a gente tá chamando isso. Acho que é uma boa crise boa. Nós não vivemos da música integralmente. Certo. Nós temos o nosso trabalho. Eu sou contador. Opa. E a Amanda é social media. Opa. De segunda a sexta-feira, nós temos o nosso trabalho. Graças a Deus a gente consegue trabalhar de casa, a Amanda também. E sábado e domingo a gente tá tocando por aí. Então,
Obviamente, no domingo a gente sempre preza em estar na nossa igreja. A gente não abre mão de estar na nossa igreja, de congregar. A gente lidera o louvor da nossa igreja, a equipe de louvor, então é uma responsabilidade, é algo que a gente ama fazer. Mas a gente tem vivido um tempo muito bom porque as coisas estão começando a gente ama fazer isso aqui, mas como é que eu posso dizer? Será que eu posso falar assim? Que esses dias eu falei isso, eu acho que eu fui um amigo meu pastor, eu levei, lá em Natal a gente chama cipuada, é quando você apanha assim. É um passo de fé, você viver ministerialmente, você viver disso. Você agenda, convite. E o meu trabalho, ele é um trabalho que eu tenho ele regularmente. Então, a gente está vivendo fiquei até nervoso. A gente está vivendo um caminho em que a gente entende que, ou estamos tentando entender se dá para continuar com os dois, se é só um, se só música. Óbvio que se a gente pudesse escolher, a gente escolheria isso aqui que a gente está fazendo aqui. Mas é um momento aqui de confissão. Mas a gente peço até oração a você que está nos ouvindo, para que a gente consiga tomar a decisão certa e que Deus nos ajude nisso, porque eu acho que dá para equilibrar os dois, dá. Mas a gente entende que isso tem se tornado cada vez mais frequente no nosso dia a dia, na nossa semana. Então, no final de semana a gente está sempre tocando. E na semana a gente volta para o trabalho e tem que conciliar, então E o trabalho é home office, né? Então, nós dois dentro de um apartamento pequeno. E é isso que você falou, né? De estar sempre junto, trabalhar junto. A gente faz tudo junto mesmo. Ministério junto. Ministério junto, tudo então. junto. A gente tem que estar muito alinhado, sabe? Para poder tomar as decisões certas e não pender para um lado, enfim. Então, enquanto em pleno dia dos namorados todo mundo vai estar saindo para jantar, a gente vai estar no aeroporto voltando para casa. Mas a gente ama fazer isso. Então, para a gente é um privilégio viver isso e fazer isso. É isso. Muito bom. Então, como é que o pessoal encontra vocês? @nosemum no Instagram, _ @nós_em_um. No YouTube, Nós em Um. Qualquer tocador de música, Spotify, Deezer, Amazon Music, tudo. É só nos procurar, seguir. Que você vai ouvir lá. Tô bem mais bonito na foto lá, bem mais tratado. Também pode ser que eu esteja loira. A Amanda de mês em mês gosta de pintar o cabelo. Eu sempre tô com um cabelo diferente, mas sou eu mesmo. Legal. Então, Rubem e Amanda, muito obrigado. Muito bom conhecer vocês. Que Deus abençoe o trabalho de vocês, essa decisão aí que vem. Né? Obrigado a você também que nos acompanhou, que assistiu aqui. Sigam eles. Siga a gente, se inscreva, curta, ative o sininho, compartilhe essa entrevista muito legal e olha, muito assunto bacana aqui para a gente conversar, para a gente pensar, tá bom? A gente se vê, continua acompanhando aqui o YouTube da rádio, muito conteúdo está sendo produzido. Valeu, até daqui a pouco.